Tá. Mas se as mulheres são tão fodonas, tão inteligentes, como você tá me dizendo, por que que a gente não estuda sobre mulheres matemáticas? Por que que a gente não aprende sobre mulheres cientistas, filósofas? Por que que a gente não conhece essas mulheres? Cadê essas mulheres tão inteligentes que você tá me dizendo? Foi justamente essa fatídica pergunta que meu ex-namorado, lá nos meus 15 anos, me fez. E toda vez que eu falo isso para as pessoas, elas falam, nossa, que machista, que escroto. E hoje em dia eu olho pra isso e falo, cara, que bom que ele me fez essa pergunta. Que bom. Porque vamos lá, eu era adolescente, não adolescente rebelde, mas eu era adolescente metida a questionadora. Eu era muito chata. Muito chata, um pouco milituda, uma coisa meio assim esquisita. Eu gostava muito de questionar e achar que eu sabia demais. E eu não sei assim de onde veio. Eu não sei se teve alguma referência muito clara, porque realmente, sinceramente, eu não lembro se eu vi isso em algum lugar, se alguém me disse. Eu não lembro, mas eu sei que eu tinha uma coisa comigo de que mulheres são capazes de fazer muitas coisas. Eu sentia que tinha alguma coisa faltando. Eu sentia que eu tinha muita coisa pra fazer, que eu tinha potencial demais pra fazer, mas em alguns momentos eu era gongada pelas pessoas à minha volta, que eu tinha que me preocupar muito com coisas do tipo família, marido, suposto marido. Eu tinha 14 anos e tinha gente me falando que eu tinha que cuidar do meu corpo, porque senão nenhum homem ia me querer. E isso sempre me incomodou, porque eu sabia que só por eu ser mulher estavam me dizendo aquilo, sabe? Uns questionamentos meio assim, meio bem, tipo, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não cabe, que não se encaixa. E eu era muito essa pessoa de ficar, cara, sabe? Eu abria, levantava essas discussões com os meus amigos, que estavam à minha volta, as minhas amigas, só que ninguém se interessava muito. Ninguém tava tipo, tá, aham, realmente, bora lá rasgar o dedo no asfalto, jogando futebol e foda-se isso. E esse meu namorado, ele foi a primeira pessoa que deu ideia para os meus questionamentos e começou a me peitar, sabe? Começou a me questionar. E naquele dia que ele me perguntou isso, eu não sabia responder. Eu não tinha uma mulher, eu não conhecia uma mulher. Eu não tinha nenhum lastro na realidade para dizer assim, mulheres podem. Mulheres podem fazer o que elas quiserem. A gente não precisa só ficar cuidando de corpo, sendo bonita para alcançar um marido que vai cuidar da gente e vai nos salvar. Eu não tinha. Eu voltei para minha casa naquele dia me questionando se eu tava errada ou se eu tava certa. Sabe quando eu tô viajando? Tô achando que eu vou precisar pensar um pouquinho melhor sobre isso. E aí eu falo que essa pergunta foi importante porque foi através desses questionamentos em cima dos meus questionamentos que eu senti a necessidade de ter que pesquisar um pouco mais, de ter que me envolver um pouco mais e ir atrás de laços na realidade para entender o que essas coisas que eu estava levantando. E aí, meus amigos e minhas amigas, fui para a internet. Fui para a internet e descobri um mar de movimentos, de coisas. Aí, então, descobri o feminismo. E aos 14 anos, comecei a me intitular feminista. Só que, veja bem, quando eu tinha 14 anos, as pessoas à minha volta, elas não sabiam o que era feminismo e muito menos achavam isso legal. As meninas da minha idade, elas começaram a se envolver com o feminismo e falar, tá, acho que eu sou feminista ou não sou feminista, na minha época da faculdade. Eu tava no ensino fundamental falando de feminismo, quando as meninas da minha idade só começaram a falar sobre feminismo lá na faculdade. E eu não tô falando isso aqui falando assim, nossa, como eu sou inteligente, porque eu não era tão inteligentezinha assim não, tá? Eu só levantava questionamentos, ficava só repetindo muitas coisas que eu via na internet e eu não estudava tanto assim.
Mas tudo bem também, eu só tinha 14 anos, tá? Não vou ficar me falando mal de mim assim não, mas é importante pontuar que eu não sabia muito bem do que eu estava fazendo. Eu tinha questionamentos, fui pra internet e descobri um movimento que estava respondendo algumas das minhas perguntas e parecia bem convincente e eu me encontrei ali, sabe? Eu falei, caraca, tem gente questionando essas coisas também, tem gente que tá respondendo as minhas perguntas, tem gente que acredita realmente que mulheres não precisam viver suas vidas em volta de descobrir de formar uma família apenas, elas podem ter profissões. E o mais legal, eu fui descobrindo que existem mulheres cientistas, matemáticas, filósofas. Eu tive lastro na realidade a partir de então. Toda vez que eu vou falar de feminismo, como eu estou falando do meu passado, eu gosto de pontuar que hoje em dia eu não sou mais feminista, eu não me identifico mais com o movimento feminista, mas também é importante dizer que eu não sou antifeminista, porque somos enviesados, né? Então se eu falo que eu não sou feminista, as pessoas automaticamente já levantam a bandeirinha, quer dizer, a lanterninha de falar, vixe, é antifeminista. É contra o feminismo. Eu não sou feminista, mas eu também não sou contra o feminismo. Eu vou ainda falar mais sobre isso, que é um assunto delicado, né? Mas eu tenho essa posição por 2 motivos. Primeiro, porque eu cheguei aos meus 20 e poucos anos e falei, cara, eu falo que eu tô levantando uma bandeira que eu definitivamente só li 1 ou 2 livros, só vi coisas pela internet. Eu não sei muito sobre esse movimento e eu tô dizendo que eu sou parte deste movimento, então eu senti que eu precisava me afastar, ideologicamente falando, para eu ter um tempo para estudar e entender melhor sobre o movimento. Eu sou essa pessoa que precisa estudar e entender. Eu senti essa necessidade, então eu falei, ok, calma, vamos lá, vamos nos afastar para poder entender. Então eu estou neste momento, dentro deste processo, para entender o movimento em que eu passei desde os meus 14 anos levantando a bandeira. Que eu não fui muito essa pessoa de estudar sobre este movimento. Então eu como é que é a palavra? Não sei a palavra, fugiu. Por esse motivo, primeiro. E segundo, porque quanto mais fui estudando sobre coisas ao meu redor, sobre o mundo à minha volta, eu fui descobrindo que é importante ter pessoas que não levantam bandeiras. Que é importante ter pessoas que estão literalmente isentas de uma ideologia. Elas são importantes. E talvez eu queira estar neste lugar. Tem uma socióloga aqui do nosso país, maravilhosa, eu vou falar dela com certeza, adoro, Isabela Anchieta. E ela fala uma frase que é bem assim, bem impactante, talvez não devesse falar aqui agora, mas tudo bem, que ela fala assim, que estar em cima do muro talvez seja o melhor lugar para se estar. E eu acho essa frase muito legal, porque talvez quando você não tá tão enviesado, tão levantando bandeiras, você consegue olhar com mais clareza para os vários lados e, quem sabe, encontrar a verdade. Porque essa sempre foi a coisa que me fez vibrar, sabe? Eu sempre quis descobrir verdade sobre o mundo, como a gente se organiza, o que a gente é, para onde estamos indo, por que eu sinto isso, por que a gente faz isso ou por que a gente faz aquilo. Eu sempre tive muita vontade de descobrir sobre a natureza humana. Quem somos, literalmente? Por que fazemos o que fazemos? E esse é meu único compromisso. Descobrir mais sobre nós, sabe? E para quem sabe a gente possa assim encontrar um bem comum, encontrar algo que realmente faça sentido para todos nós, mas para isso a gente precisa conhecer sobre a verdade. Então, depois dessa volta, hoje em dia eu não me intitulo mais feminista por esses 2 motivos principais. Pode ser que algum dia eu me intitule feminista? Não sei, veremos. Mas enfim, ali nos meus 14 anos eu comecei a me envolver com cada vez mais movimentos, porque foi através de, principalmente movimentos dentro da internet, porque foi ali através de vendo outras pessoas questionando, vendo referências de outras pessoas, vendo que outras pessoas também estavam fazendo esses mesmos questionamentos, eu senti que eu não estava errada no mundo. E é engraçado que eu acabei de lembrar aqui que quando eu entrei na faculdade,
como eu era aquela pessoa que comentava, que fazia publicações nas redes sociais, eu entrei na faculdade e aí no primeiro semestre, sei lá, nos primeiros meses, um menino, ele chegou assim pra mim e falou bem assim: ei, você é feminista? E aí eu falei: sim, sou. Ele falou assim: você sabe que feminismo é coisa de mulher que não é muito bonita, né? Coisa de mulher feia, feminismo. Coisa de mulher mal amada. Aí ele virou pro lado, gente, eu lembro exatamente. Ele virou pro lado e perguntou pra uma menina: ei, você é feminista? E ela era muito bonita. E ela falou: não. Aí ele virou pra mim e falou: tá vendo? Mulher bonita não gasta tempo fazendo isso. E aí, minhas amigas, essa menina lá pro final da faculdade, eu comecei a ver, já agora no Instagram, né? Comecei a ver ela fazendo publicações, compartilhando coisas de perfis feministas. Porque chegou esse movimento porque quando ela não respondeu, tipo, numa resposta maliciosa, ela respondeu só, tipo, não, nunca nem ouvi falar, não sei muito bem o que é isso, enfim. E o fato é que por eu ser uma questionadora nata, ter uma sensação aqui dentro de mim que tinha algo que não estava muito legal no mundo, que tinham coisas que precisavam ser melhoradas e por sentir que as coisas precisam ser melhoradas a partir de pessoas, eu me envolvia em muitos movimentos. Eu participei de protestos que quando eu olho pra trás eu falo: gente, não tô falando que não faz sentido, eu só fico assim: gente, eu não fazia a menor ideia do que eu tava ali. Eu só era uma pessoa com muita energia, questionando muitas coisas e querendo fazer parte de grupos de pessoas que também estavam questionando. Eu participei de protestos no meu ensino médio, protestos daqueles negócios de 20 centavos que rolou em todo o país, protesto contra o impeachment da Dilma, e hoje em dia eu fico: gente, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo ali. Mas onde estava pessoas questionando, pessoas querendo algo a mais? Eis-me aqui, eu estava lá. Só que essa minha sensação de querer fazer mudanças, ela também estava aqui no micro. Eu, por exemplo, sempre participava, sempre fui líder de turma, porque se tinha algum problema para resolver, eu queria fazer parte da solução do problema. Lembro, inclusive, que lá no meu ensino médio, eu estudava numa escola muito ruim, meu Deus do céu, a pior escola do universo. Ela era uma escola que ela tinha, agora eu não lembro, nossa, péssima, né? Mas ela tinha o formato de um presídio, porque a quadra, ela era no meio e em volta tava as salas. Além de ser muito quente, ser muito velha, ter uma infraestrutura péssima, era tudo horrível. E quando eu entrei nesse ensino médio, lá nessa escola, João Loyola, ela tava com a promessa de que ia ser inaugurada a nova escola que estava em construção há um bom tempo. Então eu entrei em 2011, no João Loyola, e eles falaram assim que no final de 2011 a escola seria inaugurada. Só que chegou 2011, final de 2011, a escola não foi inaugurada. Chegou o final de 2012, a escola não foi inaugurada. Eu já estava lá no meu terceiro ano e nada dessa escola. Então começamos um burburinho, um rolê de protestos. Eu fiz parte do grupinho de alunos que fez uma rebelião. Organizou protestos contra o governo do estado. Botamos o diretor da escola em maus lençóis, mas tudo bem. E a gente, inclusive, eu vou tentar encontrar vídeos no YouTube que uma menina, a gente levou um tapa na cara, uma adolescente levou um tapa na cara durante esse protesto. Mas tudo bem. A gente organizou vários protestos para essa escola sair logo. E eu lembro que a gente fez até um comitê de toda semana, toda sexta-feira, uma pessoa responsável, um representante, né, do governo do estado, ia com um grupo de alunos que eu fazia parte pra gente visitar a escola e ver se a porcaria das obras estavam andando realmente. E aí eles prometeram uma nova data que seria no final de 2014 ou início de 2015. Na verdade, eu tô fazendo as datas erradas. Mas, enfim, prometeram uma nova data e através desses protestos, bora fazer esse negócio acontecer, que foi uma rebelião, entre aspas, de alunos, realmente a escola saiu. E assim, esses protestos aconteceram quando eu tava no terceiro ano, então eu nem estudei na escola, mas depois eu voltei como estagiária
E foi bem legal até. Enfim, mas depois eu conto esse rolê aí. E nessa história de questionamentos, eu questionava muito os meus pais por que que o meu tratamento era diferente em relação ao meu irmão, por exemplo. Tudo bem, meu irmão, ele tinha 10 anos a mais que eu. Óbvio que ele ia ter um tratamento diferente, ele já trabalhava, ele já era super independente. Algumas coisas eu ainda não entendia, eram uns questionamentos meio burros, assim, tipo, por que que meu irmão pode sair, voltar meia-noite ou outro dia? E ninguém tá perguntando. Óbvio, né? Ele já era um homem, já tinha mais de 18 anos, já vivia a vida dele, eu era uma... Enfim, olhando aqui agora, talvez, os meus questionamentos de diferenças entre homem e mulher vieram mesmo desse meu recalque de diferença entre o tratamento entre eu e o meu irmão. Meu irmão, por exemplo, podia trazer as namoradas dele pra dormir em casa. E eu nunca pude dormir na casa do meu namorado. Eu tinha esse recalque, sabe? Nunca ninguém falou com meu irmão que ele precisava cuidar do corpo dele pra ele achar uma esposa. E falavam pra mim. Sabe? Então, eu acho que que os meus questionamentos em relação às mulheres pode ter vindo daí. Não sei. Esses meus questionamentos, que não foram só sobre as diferenças entre homens e mulheres, mas tudo à minha volta. Isso tem tudo a ver com me envolver com política, me envolver com protestos. Sempre achei muito injusto ter injustiças, então eu sempre tentava fazer parte da justiça do mundo. Inclusive, me envolver com questionamentos em relação à minha religião. Eu sempre fui uma menina católica. Gente, que vergonha. Até coroinha eu já fui. Mas ali também com os meus 14, 15 anos, comecei a me afastar da religião. Por uma questão mesmo de que pra mim tinha que ter um porquê. Pra eu sentir, pra fazer sentido pra mim, a coisa tinha que ter um porquê, tinha que ter uma razão, tinha que ter uma explicação. E a religião nunca foi, né, este lugar de ter explicação, até porque a gente tá falando de fé, a gente tá falando de coisas que não é sobre acreditar, é sobre sentir. Enfim, mas os meus questionamentos, eles sempre vieram com essa ideia de querer descobrir o mundo, entender o mundo, me entender e uma vontade absurda de ser eu. Eu sempre tive vontade absurda de ser eu, de viver a minha verdade. Essa coisa de não ser, não sentir, não fazer porque alguém vai achar estranho, porque alguém vai achar esquisito, sempre me incomodou. Essa história de que eu tenho que fazer isso porque me disseram que eu tenho que fazer, ou eu tenho que fazer isso porque eu sou mulher e é isso que mulher tem que fazer, sempre me incomodou, sempre me incomodou. Mas tem uma coisa que não importa quanto eu questionasse, não importa quanto eu me envolvesse em questionamentos, em movimentos, sempre me aprisionou. Sempre fez com que eu, às vezes não fosse eu, às vezes tivesse que dar passinho pra trás, às vezes tivesse que me esconder, às vezes não, muitas vezes tivesse que me esconder. Mas essa eu vou deixar pro próximo vídeo, pra uma próxima conversa. Nesse episódio 3, o que eu queria dizer é que, apesar de ser uma pessoa que precisa de explicação pra tudo, eu não sei de onde veio, eu não tenho uma explicação, mas sempre vibrou em mim essa coisa de querer saber quem eu sou, saber sobre o mundo à minha volta e querer fazer parte entre o que as coisas são e o que as coisas podem ser. Existe um gap, né, entre o que as coisas são, que às vezes são bem ruins, bem justas, entre o que as coisas podem ser, e eu sempre quis fazer parte entre essa ponte. Quero fazer parte da patotinha de pessoas que constrói um mundo legal. Não sei de onde veio, mas eu sei que tá aqui e ainda continua. Mas teve momentos em que a coisa desandou. Iremos falar disso mais pra frente. No próximo episódio, na verdade.